Programa Debates e Opiniões. Apresentação Itamar Santos. Na técnica Itamar Silveira. Convulsão. Esta é a palavra que eu acho que melhor exemplifica aí a situação que acontece no país atualmente. Não uma convulsão social, mas uma convulsão de imoralidades, de falta de ética. Nesse sentido que eu quero fazer essa analogia. E onde, esta falta de ética está muito interiorizada na sociedade. Todos os níveis sociais têm demonstrações de falta de ética, e aí quando as pessoas não têm ética, elas são suscetíveis a atos de corrupção, a crimes, porque qualquer ato de corrupção é crime. Então, quando você fura a fila, entra na fila do idoso para pagar uma conta, não sendo idoso, quando você estaciona na vaga do deficiente sem ter o cartão de deficiente, sem ser deficiente, é uma prática de corrupção. Vai me dizer o grande entendido, o cara mais ético do mundo. Não, isso aí é coisinha pouca. Pois é, mas são das coisinhas poucas que vêm as grandes coisas, os grandes crimes. Esse ano tem eleição. Então, se a gente eleger e votar em qualquer pessoa, depois não adianta reclamar que votou num político ruim, porque quem bota o político ruim lá dentro é o povo que escolhe o político, o povo que escolhe o prefeito. E nesse ano é a eleição aqui, eleição do nosso quintal de casa, Então a gente tem que estar bem informado de quem a gente vai votar. Vai vir o cara suprassumo da honestidade, da dignidade humana, e vai dizer: não vou votar em ninguém. Bom, alguém vai votar em alguém, Então aquelas pessoas que têm um caráter fragilizado vai votar em pessoas que têm o mesmo caráter dela, Nesse caso, os semelhantes se atraem, se protegem. Então é por isso que as pessoas do bem têm que começar a raciocinar um pouco mais com a razão, e deixar a emoção para outras finalidades da vida, que com certeza é fundamental. E essa crise toda, essa produção de crise, e isso ficou claro no dia de ontem, as notícias davam de que a Bolsa de Valores de São Paulo aumentou, e que o lucro dessa semana fechou em quase 20% a mais do que a semana passada. Então, assim, isso prova que o magnata, o dono do dinheiro, está segurando o dinheiro. E qualquer fragilidade que eles acham que o atual governo da presidenta Dilma possa ter, eles colocam de novo o dinheiro para especular. Eles trazem de volta o dinheiro para o Brasil. E não é a Bolsa de Valores é só um sinal disto, que a especulação no Brasil continua atuante e forte, e que os caras ganham muito dinheiro com esse tipo de coisa. E tudo isto está imbricado, está amarrado com a situação política que vivemos desde novembro, desde final de outubro, do segundo turno de 2014. Nós já vamos aí para quase um ano e meio de muita luta, de muita batalha nas ruas, nos legislativos, nos tribunais, onde tem uma ação orquestrada, montada e apoiada pela grande mídia contra o atual governo,
contra a presidenta Dilma e agora contra o ex-presidente Lula. Aí vamos dizer, mas o que tem a ver o Lula com essa história? O Lula tem tudo a ver com essa história. O Lula é o cara que representa toda essa mudança que aconteceu nos últimos 14 anos do país, onde que mais de 40 milhões de pessoas saíram da extrema miséria, começaram a poder comprar o que querem comprar, porque os programas sociais do governo assim possibilitam que mais de 40 milhões de pessoas tenham acesso aos bens essenciais para ter uma vida no mínimo digna. Não digo confortável no total, ainda porque tem muita miséria, tem muito o que fazer nesse país. Mas mesmo tendo muito o que fazer, os donos do dinheiro não querem que se faça e acham que se gasta demais com esses programas sociais. E por isso atacam e tentam desprestigiar cada vez mais a presidenta da República, que iniciou o seu segundo mandato, e agora o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, porque tem medo de que no próximo pleito em 2018, ainda falta 2 anos para isso, mas mesmo assim os caras estão com medo de que Lula possa vir a se candidatar e ser eleito mais uma vez presidente do Brasil. Então, diplomatas como Saul Pinheiro diz que há cooperação nacional e internacional para destruir o PT. Ele já foi, o Samuel Pinheiro já foi embaixador aí do Brasil. Diplomata defende que militância do PT vá às ruas e exija uma atitude da presidenta Dilma Rousseff. O que está acontecendo no país é uma cooperação nacional e internacional para destruir o PT e para introduzir no Brasil um modelo de economia igual à atual Argentina, afirmou no dia 4, na sexta-feira, o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, em entrevista à repórter Laura Capriglione, do site Jornalistas Livres, sobre o cerco ao ex-presidente Lula feito pela 24ª fase da Operação Lava Jato. A operação é arbitrária porque parte de delações que são antecipadas à imprensa, que tem o apoio da classe média, isto é, um golpe de Estado em andamento, disse o embaixador. Para Saul Pinheiro, é imprescindível que a militância do PT vá às ruas. Isso não é apenas uma manobra contra o presidente, é também contra as conquistas dos trabalhadores durante o governo Lula. É importante que a militância do PT vá às ruas e exija uma atitude da presidenta Dilma Rousseff. Então é fundamental que se tenha mobilizações. E ontem o Brasil foi tomado de novo, as ruas do Brasil foram tomadas por essa militância que o embaixador disse nesta entrevista que ele fez com os jornalistas livres. Então é fundamental, porque para ele e para muita gente a presidenta Dilma se coloca numa posição de republicanismo, nada contra isto, mas até agora essa posição não lhe deu vantagem alguma, não lhe possibilitou avançar no seu programa de governo. A sua posição republicana, de estadista, não está lhe ajudando a fazer um bom governo, ou melhor, a fazer o governo, a governar, porque a mulher não tem condição de governar. Então está na hora da presidenta ir até os meios de comunicação, em rede nacional, e dizer que ela vem e está governando para os trabalhadores e para o Brasil que ela sempre governou. E por isso exigir respeito desses que lhe dizem ser oposição e nada mais são
uns verdadeiros golpistas da nação que a gente está vendo aí. E não é só eu que digo isto, né? Há pessoas letradas, doutores e embaixadores que também falam isso. E além de gente muito importante, gente responsável, né? O ex-governador Tarso Genro, que todo mundo sabe é jurista, né? Advogado, conhecedor do direito constitucional. Também nessa manhã do dia 4 de março foi aí às redes sociais e deixou a sua declaração e o seu repúdio contra o que está acontecendo. Segundo o ex-governador Tarso Genro, que repercutiu na sua conta lá no Twitter, nesta manhã de sexta-feira, dizendo que a operação da Polícia Federal, que cumpriu um mandato de condução coercitiva contra o ex-presidente Lula, condução de Lula completa estado de exceção, não declarado. Quem festeja, lembre-se, ele te pegará amanhã se for vontade de quem decide, afirmou Tarso Genro. Então, esse mesmo ato pode ser feito contra qualquer pessoa, né? E aquele que está rindo porque Lula foi preso, não. Lula foi sequestrado. Ontem, Luiz Inácio Lula da Silva foi sequestrado dentro de sua casa. Só não se configurou sequestro completo porque não se pediu resgate, né? E o povo foi atrás do Lula. Aonde que a polícia não sabia, gente, a polícia não sabia onde levava o Lula ontem, porque eles não tinham ainda montado toda aquela operação. As mentes brilhantes da Polícia Federal e da Justiça do Paraná, através de Sérgio Moro, não tinham ainda bolado muito bem o que iriam fazer com o Lula. E se deram muito mal, porque o povo estava na porta, né, do aeroporto assim que Lula desceu da caminhonete lá da Polícia Federal. E tem aquele bacana ainda que brinca, né, com isso, né? E que o carro da Polícia Federal é um Uber, né? E o Lula não teria chamado esse Uber para pegá-lo no seu apartamento lá no ABC Paulista, às 6h30 da manhã. Então tiraram o homem da cama. E aí Tarso Genro também comparou a destruição da imagem de Lula com o processo ocorrido na Alemanha durante a República de Weimar, que posteriormente viria a dar origem ao regime nazista. Abre aspas, digo há algum tempo, muito parecido com Weimar, destrói-se as figuras caçadas, com C cedilha, publicamente, depois se aplica a exceção contra elas, afirmou o ex-governador do Rio Grande do Sul, Tarso Genro. Condução de Lula completa estado de exceção não declarado. Quem festeja, lembre-se, ele te pegará amanhã se for vontade de quem decide. Isso quer dizer que ninguém está livre de ser coagido, sequestrado por forças da Polícia Federal, que está replicando, né, está nos lembrando de como eram as ações do DOPS na década de 60 e na década de 70. Né? Os mais velhos do que eu, hão de se lembrar de como era conviver ou sobreviver naquela época.